Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você mais uma vez aqui para passarmos a nossa lição da EBD. É a nossa última lição, lição de número 13, 28 de março de 2021. Voltados os olhos para a bendita esperança. Louvado seja Deus. Nosso texto áureo, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito 2:3. Nossa verdade prática: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Essa é a verdade quando diz respeito à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos começar sobre o primeiro tópico. Breve o Senhor virá. Quando o Senhor virá? Breve o Senhor virá. O primeiro subtópico fala assim: a vinda de Cristo. Para essa vinda de Cristo, vamos dar uma passada aqui para o nosso quadro. Glória a Deus. É o primeiro subtópico, que é a vinda de Jesus. Então eu vou colocar aqui a vinda de Jesus. É o nosso primeiro subtópico. A vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o Senhor ele virá, aqui quando traz aqui a nossa lição, nesse primeiro subtópico, a segunda vinda de Jesus, que seria, ou que será, o arrebatamento da igreja, pois o Senhor virá buscar a sua igreja. E por que fala a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu vou apagar aqui. E por que fala que o Senhor vem na sua segunda vinda? Ok. Por que a segunda vinda do Senhor Jesus? Nós cremos que é a sua segunda vinda, porque já a primeira vinda do Senhor, ele já veio, isso já foi executado, ou seja, o Senhor já veio, essa promessa já foi cumprida, que o Senhor Jesus viria para morrer, para perdão, para nosso perdão, para nos perdoar dos nossos pecados. Então, a primeira vinda, o Senhor veio, onde ele morreu, ali na cruz do Calvário. Essa foi a primeira vinda do Senhor Jesus. Ele veio também como homem. Ele veio como homem, a sua primeira vinda, exerceu aqui seu ministério, cumpriu o seu ministério aqui na terra, morreu ali na cruz do Calvário, para até que se cumprisse as escrituras na vida do nosso Senhor, derramando ali o seu sangue, a última gota de sangue, que nos purifica de todos os nossos pecados. Tem gente que não crê que Jesus Cristo já veio. Tem igrejas que pregam que o Senhor Jesus Cristo ainda não veio, que ainda virá. O Messias ainda virá. Tem religiões ainda que dizem que o Messias ainda virá, que não veio. Mas o nosso Senhor Jesus já veio. E hoje nós esperamos a sua segunda vinda, porque temos a certeza e a grande convicção do que a primeira vinda, o Senhor Jesus, ele já veio. A segunda vinda de Jesus. E quando falo no primeiro tópico, que ele vai vir arrebatar a sua igreja. Que a igreja do Senhor são todos os salvos em Cristo Jesus.
Não tem placa de denominação, não é denominação A, nem B, nem C, nem D, não. É a igreja do Senhor, a igreja universal. É a igreja de todo mundo. Não existe placa de igreja, é a igreja de todos os... É a igreja invisível que o nosso Senhor Jesus Cristo vai vir buscar. Essa segunda vinda dele a gente pode confirmar lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Eu vou ler aqui para os irmãos, 1 Tessalonicenses 4, 15, que ele diz assim: dizendo-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O apóstolo Paulo escrevendo sobre a vinda de Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Aqui é uma promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui ele traz como será esse arrebatamento. Os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Então são características diferentes daquela próxima vinda do Senhor, que Jesus vai vir agora em duas fases. A primeira, que é arrebatar a sua igreja, e a segunda fase, que é ele vem com a igreja. Então, como falamos aqui, nessa segunda vinda do Senhor vai ser em duas fases. Quais são essas duas fases? A primeira fase, arrebatar a igreja. Ele vem buscar a igreja. E a outra fase, a segunda, ele vem com a igreja do Senhor. Ele vem com a igreja do Senhor. Mas essa parte aqui nós não vamos falar da segunda fase da vinda de Jesus Cristo em glória. Glória a Jesus. Diante desta vinda do Senhor, o segundo subtópico fala sobre uma promessa de Jesus. Onde foi que Jesus Cristo prometeu que viria buscar a sua igreja? João capítulo 14, versículo de 1 a 3. João 14, o Evangelho do nosso irmão João, aqui no versículo de número 14, de 1 a 3. Hoje nós já conhecemos, mas vamos ler. Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, irei outra vez e vos levarei. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele fala através do apóstolo João, que ele ia para o Pai e depois voltaria para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E João, capítulo 14, no versículo de 1 a 3. E além de João, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse, também temos outras referências que confirmam que o Senhor Jesus Cristo voltará. Então isso não se pode pairar nenhum tipo de dúvida sobre as nossas vidas. Então vamos navegar aqui um pouquinho. Na palavra do Senhor. Vamos ver aqui o que foi que Tito falou, capítulo 2, versículo 3. Tito disse assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor, Jesus Cristo. O título fala isso.
Mas também uma outra referência a gente vê no escritor aos Hebreus, Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez, agora sem pecado, aos que esperam para a salvação. E quem espera? A igreja do Senhor. Nós esperamos Cristo para a nossa salvação. Mais um, vamos ver mais um, só para confirmar a realidade da vida do Senhor Jesus, que diversos apóstolos aqui ele falou. Tiago agora escrevendo. Tiago ele fala, capítulo 5, versículo de número 8. Ele diz assim: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Quem que fala isso? Tiago. Tiago ele fala isso. Então nós vimos aqui Tiago falando, nós vimos Tito falando, nós vimos também o escritor aos Hebreus também falando a respeito da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é uma promessa de Jesus Cristo, é confirmada com os apóstolos. Ok? Vamos lá. O terceiro subtópico, ele fala assim, terceiro subtópico: o dia se aproxima. Muito bom. O dia se aproxima da vinda de Jesus. Porque quanto mais vai passando o tempo, mais fica próximo a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos aguardar mais um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Sabemos que a vinda do nosso Senhor Jesus está próxima. Ok? Então ninguém sabe o dia nem a hora. Não, ninguém sabe o dia nem a hora que o Senhor vem. Aí quando o Senhor, os principais, aquelas características da vinda do Senhor Jesus, aqui ele fala, as principais são a efusão do Espírito Santo, que o Jesus prometeu que quando o nosso Senhor Jesus, quando ele subisse para os céus, o Senhor Jesus prometeu que iria enviar o Espírito Santo. E isso se cumpriu em Atos capítulo 2. O Senhor foi assunto aos céus e depois o Senhor enviou o Espírito Santo. Ali em Atos, confirma lá em Atos capítulo de número 2. Então o Senhor Jesus já cumpriu. Aí tem outra característica aqui também, que fala que o dia se aproxima da vinda do Senhor, quando se fala de Israel, devemos olhar para Israel. E em Israel nós vimos o Estado de Israel, que foi fundado em 1948, já foi ali confirmado e fundado o Estado de Israel. Então a gente vê que se aproxima a vinda do Senhor. Agora se aproxima a vinda de Jesus, mas quando Jesus virá? Essa aqui é uma pergunta. Uma pergunta que muita gente tem falado. A pergunta é esta aqui: quando? Qual dia o nosso Senhor virá? Quando? Eu quero ler em 1 João capítulo 2, versículo de número 28. 1 João capítulo de número 2, versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor. E agora, filhinhos, quem escreveu isso? Nosso irmão João. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Então, é uma palavra aqui que eu quero que vocês percebam, que é esta aqui. Olha o que João falou. Quando ele se manifestar. Quando ele se manifestar. Aí depois João também, ele fala no 3, no versículo 2, assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar,
seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Então, já vimos aqui na palavra do Senhor, e João, ele escrevendo, ele fala, quando o Senhor vier. João não dá data. Data. Não existe data na Bíblia Sagrada. Quando Ele vier, o dia nós não sabemos, mas Ele virá. Quando nós não sabemos. O dia também nós não sabemos. No próprio João, que o Senhor Jesus falou no capítulo 14, versículo 3, o Senhor Jesus disse que subiria aos céus, e Ele ia preparar lugar, e depois voltaria. E quando o Senhor Jesus também, Ele não fala. Vamos para agora o próximo tópico, que é sobre a necessidade da vigilância. Exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muitas ênfase sobre a necessidade de vigilância. Por que eu preciso vigiar quando o Senhor vier? Por que eu preciso? Pronto, a resposta está aqui. Por que eu preciso vigiar quando o Senhor Jesus ele voltar? Por que eu preciso vigiar? Primeiro, eu preciso vigiar porque eu não sei o dia. Eu preciso vigiar porque eu não sei quando. Eu preciso vigiar porque não tem data marcada para a vinda de Jesus. Então, o que é a vigilância? A vigilância é a gente ficar atento aos fatos que estão acontecendo. A vigilância é a gente ficar atento que em qualquer momento o Senhor Jesus pode voltar. E quando Ele voltar, se eu não estiver vigilante, eu corro o risco de o Senhor Jesus vir e eu não estar preparado para a sua vinda. Por isso que eu tenho que estar preparado para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou botar aqui também, ó. Preparado. Eu preciso estar preparado. Quando a trombeta soar, estou aqui. Estou ouvindo o meu nome chamar. Então, meus ouvidos têm que estar atentos, meus olhos têm que estar atentos à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que eu preciso estar vigilante. Ok? Só botei aqui, não vou apagar isso aqui. Eu preciso estar vigilante quanto à vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo subtópico, ele fala sobre os alarmes falsos. Então, muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eles perceberam, até protelar os dias, que o Senhor Jesus não veio nesses dias. Muitos disseram que o mundo ia se acabar no ano 2000, teve gente que se suicidou, vendeu suas fazendas, suas riquezas, mas Jesus não veio. E é um erro tentar adivinhar os tempos e estações, pois só Deus sabe o dia e a hora que o nosso Senhor Jesus Cristo virá. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Jesus. Então, qualquer um ou qualquer pessoa, seja ela quem for, que tentar marcar data, aqui a data, para a vinda do Senhor Jesus, seja ele mentiroso, seja uma afirmação falsa, não verídica, não há verdade nele. Não existe data. Se tem alguém marcando data da vinda de Jesus, está errado. Não existe. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não nos indica, não nos informa, não nos fala a data que o Senhor Jesus virá. Que o Senhor Jesus virá. Nosso irmão João falou quando ele vier. O terceiro subtópico, ele fala fidelidade. Vivendo com fidelidade. Como é viver com fidelidade? A definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel, do que é leal. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Então, a constância nos compromissos assumidos. Qual é o compromisso que eu tenho? Jesus é fiel, porque o que ele promete, ele cumpre. A fidelidade de Deus, aqui a gente vai ver aqui 1 Coríntios 1, do 7 a 9. 1 Coríntios 1, aqui do 7 a 9, diz assim: de maneira que nenhum dom vos falte, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão com seu Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, aqui ele traz, fiel é Deus, e Deus realmente, ele é fiel. Assim, ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador no mundo, aquela primeira vinda. De igual modo, a segunda vinda podemos considerar um fato incontestável. Então, como o Senhor Jesus cumpriu, que Jesus viria na primeira, Jesus veio, então na sua segunda, pode-se esperar que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele irá voltar. Vou deixar essa data aqui. O outro ponto, segundo subtópico, terceiro subtópico, fala sobre fidelidade como virtude cristã. Assim como os atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistos nas criaturas humanas. Por exemplo, Deus é amor, Deus é misericordioso. Eu também posso ser amor e posso ser, devo, ser misericordioso. Então essa virtude de fidelidade, assim como o Senhor Jesus é fiel, é importante essa virtude também estar na vida dos cristãos, estar em nossas vidas também. A fidelidade do Senhor. Assim como o Senhor Jesus, ele prometeu que viria nos buscar, nós devemos também ser fiel, aguardando a vinda do nosso Senhor. E o subtópico 4, sobre as estações do tempo. Quais são as estações do tempo? Aqui o Senhor Jesus ele deixou logo claro para os seus apóstolos: não vos pertence saber as estações do tempo que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A nossa missão é essa: receber a virtude do Espírito Santo e ser testemunhas do Senhor em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Mas o estabelecimento do reino de Deus, isso é Deus que vai fazer. Quando ele voltar, pronto, Deus sabe fazer da melhor maneira e como ele vai fazer os tempos, quais são as estações. Então, isso aqui é uma prerrogativa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele traz até aqui o comentarista, quando o discípulo perguntava, aqui essa resposta foi dupla. Tempo no grego, que nesta passagem é cronos, que significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Jesus. Ou seja, Jesus subiu aos céus, depois quando surgiu os céus, Atos 2, Jesus cumpriu a promessa de enviar o Espírito Santo, e esse espaço aqui de pregar o Evangelho, nós já estamos pregando o Evangelho, agora só falta a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o segundo, as estações nesse verso aqui é kairos, que significa ocasião, que se refere a eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, como já disse no início. Que Deus nos abençoe. Eu vou ler aqui a conclusão. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos afirmaram essa promessa, que Jesus ele voltaria. Contando também que tem aquela expressão que o Senhor Jesus, quando ele voltar, todo olho verá. Isso não é na primeira vinda, não é no arrebatamento da igreja, que no arrebatamento da igreja ninguém verá o Senhor, seremos arrebatados e encontraremos o Senhor nos ares. Mas quando a igreja vier, naquela segunda fase que eu falei, de Jesus Cristo já vem com a igreja ali, todo olho vai ver, todos os homens, todas as nações irão ver a face do Senhor gloriosa aqui na terra, já para estar ali julgando as nações. Que Deus nos abençoe, que esse é um assunto também, é um outro assunto, que seria a segunda fase da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, que vocês possam compartilhar, dar um gostei lá, se inscreve no canal, e que Deus abençoe, que você possa ir para a escola dominical, contribua lá como professor, contribua com quem está lá à frente, para a glória do nome do Senhor, para que o nome de Deus seja glorificado na nossa vida. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém.